Bem-vindos a mais um episódio do Undicast. Hoje nós temos a honra de receber a profissional Mitsui Hatanaka. Ela é estomaterapeuta, responsável técnico por um grupo de IPL numa instituição privada e com bastante experiência na área principalmente de prevenção e tratamento das lesões. Hoje é uma honra receber você aqui para conversar com a gente sobre um tema bastante importante, são os desafios e novidades para o tratamento das lesões por pressão. Olá, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de agradecer o convite. Muito bom falar sobre o tratamento de lesão, mas muito importante também falar da prevenção. E eu estou muito feliz e muito lisonjeada pelo convite. Eu acho que é um tema que não sai de moda, né? Nunca. E a gente trabalha muito esse tema aqui no nosso canal. E a gente fala muito de prevenção, né? A gente sabe que prevenção é algo que o Brasil tem cada vez mais evoluído para que a gente fale e use prevenção, principalmente custo-efetividade, protocolos, ou a gente vê os convênios hoje cada vez mais envolvidos com a parte de prevenção, mas a realidade do Brasil ela é tratamento ainda, né? A gente tem muito tratamento ainda sendo utilizado. Antes de a gente entrar nessa parte do tratamento, eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa prevenção, tá? A gente sabe que o produto que a gente utiliza hoje tem que ter prevenção dos 4 fatores extrínsecos, a gente tem isso muito bem detalhado na NP&AP, a gente sabe sobre as superfícies de suporte, então parece que a gente tem a receita do bolo, né? E a gente parece que não aplica, né? Então, mas pensando um pouco na sua experiência, na sua realidade, das instituições que você trabalhou, eu queria perguntar para você se vocês recebem ou ainda recebem muitos pacientes com lesões, por pressão, obviamente, e quais os principais estágios hoje que vocês estão recebendo? Então, apesar de existir muito a prevenção intra-hospitalar, essa coisa fora, pensando em hospitais de retaguarda, ou mesmo a pessoa que fica em casa, que é acamada. A gente não tem isso tão bem desenhado. Então, hoje a gente recebe sim, né, como um hospital privado que eu estou atendendo hoje, muitos pacientes com lesão por pressão entre estágios 2 e 3, que são os Never Events. Então, pensando que se fosse na instituição, a gente faria de tudo para que não acontecesse a lesão. E se ela acontecesse, ela não chegar ao estágio 3 ou 4, que é o Never Events, às vezes a gente recebe esse paciente. E é complexo o tratamento. A gente fala assim, never events, a gente fala, existem as lesões que são improváveis de ser preveníveis, né? Aquela lesão, principalmente agora no Covid a gente teve, né? Paciente pronado, 16, 18 horas, as pessoas falavam assim pra gente, né? Quando a gente trabalhava muito nessa aula, mas é quase impossível não ter never events nessa situação. Então existe aquele caso que você consegue prevenir, existe aquele caso que você não consegue. Mas a lesão, quando ela surge, ela tem que ser estágio 1 ou 2 no máximo, né? Ela não pode chegar no 3, né? Esse é o ponto. Se você seguir um protocolo certinho, você não vai ter o 3 e o 4. São never events, mas não pode acontecer, né? Esse é um ponto importante. E trazendo um pouco dessa sua experiência de receber lesões estágio 2 e também encontrar no hospital e algumas vezes ser never events. Então eu queria entender um pouquinho hoje quais os principais setores hoje que essa lesão elas estão surgindo. Porque a gente sabe que muda esse cuidado dependendo do setor. E na sua opinião, por que esse setor hoje ele é o mais difícil, né? Então, hoje, assim, a incidência maior de lesão por pressão continua sendo, então eu falo continua porque sempre foi a terapia intensiva, né, as unidades de terapia intensiva, a maior incidência, mas hoje a gente também tem aumentado muito a incidência no centro cirúrgico, né, tem sido muito difícil o manejo da prevenção no intraoperatório. Então, pensando em terapia intensiva, hoje a gente tem diversos fatores, né, que levam o paciente a adquirir a lesão. Então, a pressão, a umidade, a fricção, o cisalhamento, os diversos dispositivos, a mudança de temperatura. Agora, quando a gente fala de centro cirúrgico, é imobilização. Infelizmente, é a mobilização, mas a gente ainda também tem um problema com umidade. Então, hoje eu posso dizer que a maior incidência são esses 2 setores. Dentro da instituição, a terapia intensiva, o centro cirúrgico vem em segundo lugar. Assim, não tá nem no nosso escopo de conversa aqui, eu vou até abrir um parênteses, porque assim, quando você cita centro cirúrgico, a Hartmann identificou isso. Assim, faz 3 anos que nós estamos com um projeto bastante grande de prevenção, chama Prevenção em Ação, que é uma certificação que nós temos, e do ano passado para cá a gente identificou que era um gap o centro cirúrgico. A gente fez, inclusive, uma nova certificação que é voltada só para centro cirúrgico. Então a gente arruma algumas parcerias com a Elpo, certificação da Camila Mendonça. Então a gente tem isso hoje enraizado na empresa, porque é o setor que nosso
entendimento é um gap muito grande de, às vezes, ter conhecimento ou emplacar ali um bom protocolo. Mas faz todo sentido pra gente. E também porque ele está muito relacionado à terapia intensiva, né? Então, o paciente que a gente fala assim, que ele começou, que ele deu início a uma lesão no centro cirúrgico e vai para a terapia intensiva, que é o local, né, que ele vai ficar muito crítico e muito invadido, existe uma grande chance da gente não conseguir controlar e não chegar ao never event. Entendeu? Então, por isso que hoje a gente vê que essa incidência é tão grande entre a terapia intensiva e o centro cirúrgico. É legal, porque faz sinergia com o que a gente tá encontrando. E assim, antes da gente entrar nessa parte mais profunda do tratamento, que eu acho que é o foco da nossa conversa aqui, eu queria saber de você o que seria o ideal para garantir uma prevenção, antes de desenvolver a lesão a gente ter que tratar, e quais são os desafios, as maiores dificuldades para a gente aplicar isso. Então, pensando em medidas preventivas, eu acho que o que a gente tem de melhor hoje são os bundles, né? A gente trabalhar com bundles de medidas preventivas. E o que eu acho que é muito difícil hoje, é o maior desafio, a primeira coisa é a disponibilidade do material. Então, assim, eu não sou tão antiga assim, mas pensando, né, anteriormente, a gente não trabalhava com multicamadas, por exemplo, né? Então, há 15 anos atrás, quando eu comecei na estomoterapia, a gente não tinha multicamadas uma coisa com tanta frequência. Hoje a gente tem, mas porque a gente conseguiu lutar muito de que isso era importante, qual era a real necessidade da utilização desse produto. E aí, a partir do momento que você tem um produto que é novo na área hospitalar, capacitação. Capacitação é uma coisa assim que a gente precisa. Assim, não adianta eu ter o melhor recurso se eu não souber utilizá-lo. Perfeito. Então, hoje, um dos desafios, eu penso, num geral, de instituições, né? Eu diria que seria a disponibilidade do produto e, falando especificamente nas instituições privadas, a capacitação. Legal. Tá, eu acho que é isso. Legal, acho que deu para dar uma pincelada na parte da prevenção. Agora, para a gente focar mais na parte de tratamento. A gente sabe que as lesões por pressão, elas surgem na instituição algumas vezes. E se a gente tiver um bom protocolo, a gente identifica ela no começo. E, normalmente esse tratamento ele é o mesmo do protocolo de prevenção. Estágio 1, tá lá, hiperemia, eu coloco o nosso multicamadas e tá resolvido o problema, ele já faço uma prevenção e faço o tratamento. Acho que o desafio do manejo estão nas crônicas, né? Aquelas que, por definição, são aquelas de mais de 6 semanas ou 4 semanas na fase inflamatória. Né? É o que a literatura hoje traz pra gente a definição de cronicidade. Porque nesse período de tempo, a lesão, ela quimicamente, ela sofre umas alterações conhecidas. Então, pensando nessa cronicidade, né? E falando de maneira mais macro das lesões crônicas, hoje, quais são os desafios dessa lesão crônica? Como que a gente está hoje pronto e desafiado para cuidar dessas lesões? Então, vou falar da minha experiência. Hoje, a população que procura a instituição que eu atuo, ela é uma população multicomórbida. Então, muitas vezes, a gente tem um desequilíbrio desse processo de cicatrização, não só relacionado à cobertura utilizada, e sim ao paciente. Então, quando eu tenho um paciente que ele tem um desequilíbrio desse processo de cicatrização, então, por exemplo, o aumento das citocinas, isso vai levar a um processo inflamatório a longo prazo. Então, eu não consigo tirar esse paciente do processo inflamatório relacionado à doença de base, né? E aí, com isso, eu preciso trabalhar com coberturas cada vez mais específicas para me ajudar. Então, quando o paciente chega para mim já na 4ª semana em processo inflamatório, ou mesmo, como você falou, na 6ª semana de lesão, né, aberta, a primeira coisa que eu penso e que eu sei que vai mais me dar trabalho é o biofilme. Então, como que eu posso utilizar uma cobertura sem quebrar esse biofilme? Então, a primeira coisa eu preciso de uma cobertura que me ajude a quebrar essa matriz celular para atingir o processo e iniciar um processo de cicatrização adequado. E aí, a gente também entra nas metaloproteinase, que é o aumento disso, né? O aumento dessas enzimas que vão começar a degenerar e aumentar o leito dessa minha lesão. Então, atingindo áreas que eu não queria ou que eu não gostaria, que eu gostaria de proteger de alguma maneira. Então, hoje, o maior desafio, eu posso dizer que é esse aumento do processo inflamatório, né, a longo prazo, e a cronicidade dessa lesão que leva a esse biofilme. Então, por exemplo, se eu tenho um curativo que eu não consigo manter por um tempo adequado, que vá realizar a quebra do biofilme, ou que eu tenho uma frequência de troca muito grande, eu acabo não atingindo a real necessidade, que é chegar no leito dessa lesão. Muitas vezes a gente indica uma cobertura e acha que está conseguindo atingir alguma coisa. Então, eu indiquei a cobertura para aquele processo, mas eu não consegui atingir o leito da lesão, porque ela estava coberta por um biofilme, por exemplo. Legal. Eu acho que o biofilme é clássico, né? Lesões crônicas, mais de 90% possuem biofilme, né? A gente tem consenso, né? Faz a limpeza, abre a janela de 24 horas, coloca o produto.
Legal, acho que esse é um ponto super importante. Eu acho que quando você cita citocinas inflamatórias, é clássico, né? Inflamou muito tempo, essas citocinas geram um desequilíbrio muito grande, e aí vem as benditas metaloproteinases, né? Essas são as santas, né? Que estão ali, na verdade, para ajudar, e em excesso ela acaba atrapalhando, né? Assim, muitas pessoas tratam a metaloproteinase como um vilão, né? Na verdade, ela tá ali para ajudar, né? É que ela tá em excesso, tá em desequilíbrio, como você falou. É legal, acho fantástico, acho que assim, coincide muito com o que a gente tem de ideia quando a gente está numa empresa, a gente pensa em desenvolver produtos, é exatamente nesse racional, tá? E aí, além desses 3 que você citou, eu trago aqui mais alguns dificultadores para você, pra gente conversar. Exudato, o excesso ou a falta desse exudato, que o exudato ele tá ali por uma função que ele precisa estar, a gente não pode remover totalmente ele, né? A gente tem bactérias causando uma recolonização dessa lesão, ou até uma infecção novamente para essa lesão. A gente já citou metaloproteinase, a gente tem odor das feridas, a gente tem a dor do paciente, a gente não pode esquecer que a tecnologia também tem que salvar esse momento, né? A dor, ela é um momento importante pra gente, né? E aí eu queria perguntar para você, né? Como lidar com cada um desses fatores? Qual é o desafio, né? Porque não existe hoje o segredo mágico, então a gente tem que ter a cobertura ideal no tempo ideal. Então, pensando em cada um deles, como é que você lida com essa situação? Então, pensando no exudato, como é que hoje você trabalha? Como é que você lida com essa dificuldade do excesso ou da falta do exudato? Óbvio que uma lesão crônica, na maioria das vezes, ela é super exudativa, né? Como que é isso hoje lá para você? Primeiro que é muito difícil de entrar nesse equilíbrio, porque hoje a gente tem coberturas que são super absorventes, mas ela não deixa um leito com umidade adequada. E aí eu tenho outras que dão umidade para minha lesão, mas em algum momento ela começa a macerar minha borda. Então, hoje, o controle do exudato é um dos mais difíceis da gente fazer no trabalho de uma lesão. Mas hoje, o que a gente tem utilizado são coberturas que façam uma absorção e consigam passar para uma camada superior. Então, o ideal hoje do que eu tenho de experiência é utilizar coberturas que façam a remoção do exudato, mas que eu não precise de uma frequência de troca tão grande, né, do contato direto com o leito, que eu não perca a temperatura adequada. Perfeito. Então, pensando em exudato hoje, são coberturas que conseguem reter isso numa camada mais superior. Legal. E quando a gente fala de bactérias, metaloproteinase, esse desequilíbrio mais biológico e químico, né? Como tem sido o desafio dessa parte? Então, essa parte, o ideal é a gente trabalhar com coberturas ativas, então, ou coberturas que vão liberar algo nesse leito, ou que vão conseguir quebrar essa barreira, ou captar isso. O ideal hoje seriam que todas as coberturas pudessem absorver o exudato, captar a bactéria e segurar para ela. Mas hoje isso não é a realidade, né? A gente não tem uma cobertura tão específica que consiga fazer isso num momento único, né? Então, né, não sei, até agora não temos uma cobertura que consiga fazer isso no mesmo momento. Então, hoje a gente trabalha em momentos diferentes. Então, hoje eu posso dizer que na minha realidade, primeiro eu tenho o controle do exudato para reduzir esse processo inflamatório, para depois eu entrar num processo onde eu consiga evoluir para uma quebra ou uma retenção dessas bactérias num segundo momento. Show. E aqui eu tenho dois problemas que envolvem muito a parte social, né? Quando a gente fala de dor e odor, né? Isso envolve muito a parte social do paciente. Mas já é provado hoje em estudos que, principalmente a dor, ela gera uma resposta inflamatória em você. O alerta da dor, ela gera um estresse inflamatório e aumenta a citocina inflamatória no leito da ferida. Então, a dor, ela é dupla, né? Ela me impede de ter uma vida social boa, mas também prejudica a cicatrização, né? E o odor, obviamente, né? Tem pacientes hoje que são retirados do convívio social por conta de odor na ferida. Talvez a lesão pressão não seja das lesões mais graves nesse sentido, mas a gente tem lesões oncológicas que são bastante graves nesse sentido de odor, lesões vasculares de longa permanência no paciente. Então, essa é o grande desafio. Então, como lidar com isso, né? Pensar social, mas também saber que isso é fisiológico, né? Então, assim, pensando em dor e odor, o ideal é que a gente tivesse uma cobertura que a frequência de troca fosse menor. Porque toda vez que a gente tem a exposição daquela lesão, a gente vai gerar dor e sofrimento para o paciente. Então, pro paciente, às vezes até pro acompanhante, a gente fala que a visualização da lesão é um causador de dor, e não só a técnica em si. E pensando em odor,
como eu falei, a gente não tem ainda uma cobertura aí tão mágica que consiga fazer tudo. Então, o ideal seria ter uma cobertura que fizesse essa absorção, que retesse essa bactéria e que não liberasse esse odor, né? Que eu conseguisse manter isso aí fechadinho num local e não recolonizasse, não, né, infectasse meu paciente novamente. Mas, pensando em dor, o ideal seria um curativo atraumático, né, de fácil aplicação e que ele tivesse o maior tempo, ficasse no leito, para que eu não precisasse fazer tantas trocas e não tivesse tanto esse trauma do paciente. Você basicamente respondeu minha próxima pergunta, que seria qual seria um curativo ideal para esse tratamento. Se você quiser resumir mais ou menos do que você falou, acho que a gente acabou misturando um pouco as duas perguntas, que fez sentido aqui na sua resposta, mas resumindo assim, um curativo ideal para você. O que ele teria que fazer? Ele teria que controlar o meio, né? Então, ele teria que ter uma absorção de exudato, mas deixar um leito úmido. Ele teria que reter essa colônia de bactérias, né? Então, ele ter algum tipo de tração, né? De atração com essas bactérias e reter com ele isso. Que eu não precisasse ter uma frequência de troca tão grande, que ele fosse atraumático nessas trocas e que também tivesse um custo-benefício efetivo. Porque também não adianta eu ter uma mágica se ela custar milhões, porque a gente não vai ter acessibilidade para todos, né? Então, assim, eu vou ter 1% da população que vai ser atingida e o restante não vai conseguir. E hoje não é essa a realidade que a gente quer. Hoje a gente quer que todo mundo consiga alcançar o tratamento ideal. Então, o curativo ideal hoje, ele teria que ter essas características, mas ele teria que também ter um custo-efetividade muito bom. Não tem jeito, né? Não tem. No mercado brasileiro, a gente tem as dificuldades do Brasil, né? A gente sabe que a gente tem um SUS, que a gente também não pode esquecer dele, a gente tem hospital privados, que na maioria das vezes é custeado por planos de saúde ou próprio privado pelo próprio paciente, e tecnologias caras, reembolsos caros, né? Então isso gera um problema de saúde no ecossistema, né? Eu sempre falo assim, como empresa, é um problema muito grande quando você tem um produto muito caro. Parece que é saudável para a empresa isso, mas não é saudável. Porque uma vez que a gente vende um produto caro, que eu quebro o sistema de saúde, eu não tenho quem vai comprar produto de mim amanhã. Então, a empresa também precisa ter a responsabilidade de ter um produto custo-efetivo. Eu acho que essa é quando a gente atinge uma simbiose legal ali do mix, né? A gente tem que vender como empresa. A gente tem que ter lucro porque nós não somos uma ONG. Mas eu não posso, a ponto de quebrar o sistema. O sistema ele tem que se sustentar e ter lucro para que gere emprego e cuide do paciente. Então, esse é um pensamento que a indústria tem cada vez mais atuado, tá? A minha pergunta vem, obviamente, essa perguntinha foi colocada porque eu queria fazer um spoiler aqui para você e para quem vai nos assistir. Talvez quando esse episódio for pro ar, o produto já até esteja no mercado. Então, a Hartmann ela tá trazendo um produto que vai ser revolucionário para as lesões crônicas, tá? Não vou citar o nome do produto, porque ele tá para ser lançado, mas basicamente ele vai ser um produto multicamadas ainda, com o avanço do silicone, em que a gente tem uma tecnologia interna capaz de fazer uma super absorção. Essa absorção ela fica retida longe, como você citou, numa camada aprisionada. Então é um curativo que você pode espremer e ele nunca mais retorna, esse exudato. E ela tem 3 componentes super especiais, que aí vem o diferencial. Esse componente interno ele faz o sequestro e aprisionamento da bactéria. Ele faz o sequestro e aprisionamento da metaloproteinase. E ele tem uma tecnologia bastante diferente que ele faz o sequestro da molécula de odor da química que é gerada na lesão. Então, eu falo assim, por que ele é tão especial? Porque, além disso, trazendo um pouco do que você trouxe anteriormente, falando da região sacral, que é difícil, ele vai vir em formatos anatômicos, tanto em calcâneo quanto em sacral. Então, a gente já está pensando nessa evolução. Assim, a gente pretende lançar logo, mas eu acho que ele vem muito calhar com essas lesões crônicas. Aí, até um spoilerzinho pra gente aí. Em breve. Que legal. Então eu queria que você pudesse, agora, para a gente poder andar para a parte final da nossa conversa, contar um pouco sobre como funciona sua experiência no dia a dia com esse cuidado. Quando a gente fala assim, ter grupos e protocolos, como que é o dia a dia real, né? A gente sabe que o mundo lindo é o protocolo da NPP tá ali, eu desenvolvo a prevenção, quando dá problema eu trato de maneira adequada com tecnologia, mas no dia a dia não é assim, né? A gente sabe que não é a realidade. Então, conta pra gente um pouquinho como que é essa sua experiência real do dia a dia. Então, no dia a dia, o grande problema que eu vejo na instituição e no geral é a rotatividade de colaboradores, então a capacitação adequada. Então, é muito difícil da gente encontrar o colaborador
que já vem pronto. Então, você vai ter que moldar ele. E, às vezes, a gente acaba perdendo esse colaborador com o tempo. Mas, por exemplo, quando a gente fala de tratamento de lesão, não é fácil para a pessoa que não atua ou que não tem a experiência nessa área de entender que uma cobertura adequada vai conseguir trazer tudo isso. Então, ela pensa, não, eu quero uma cobertura que absorva, então eu vou colocar uma gase algodonada, porque aí ela vai me resolver o problema, vai absorver. Mas aí, na hora que eu tirar, ela vai ter um trauma. E aí a pessoa tem que pensar, nossa, agora tem que pensar no trauma que isso vai causar. Então, o grande problema hoje é a gente conseguir capacitar um profissional e reter ele, né? A retenção do profissional capacitado é difícil hoje, eu acho que, no geral, nas instituições privadas, porque cada dia a gente brinca que assim parece um leilão, né? Cada dia que o colaborador fica um pouco melhor, a gente perde ele para outra instituição e vai perdendo, e aí a gente tá o tempo inteiro treinando pessoas para a utilização adequada das coberturas e, no geral, para tratamento, para prevenção. Engajar o colaborador na prevenção já é muito difícil. E aí, depois você conseguiu engajar, que a gente já não tem mais uma incidência grande, aí você começa a ter a prevalência. Aí começa a vir o pessoal de outras instituições. E aí, com essa prevalência, você vai começar a treinar o colaborador no tratamento. E aí, comecei a treinar no tratamento, ele ficou muito bom, agora ele vai para uma outra instituição que pague um pouco mais. Então, é muito difícil o engajamento e a retenção do colaborador e do profissional mesmo, né, que tenha conhecimento do assunto. A gente volta para aquele começo que você falou, né, que a capacitação ela é super importante. Sim. Né? Não basta ter tecnologia, ter protocolo, não tem gente que sabe usar, né? Não realmente, assim, fazendo um paralelo na indústria, nossa, é a mesma coisa, né? A gente tem o profissional super capacitado, pronto para divulgar, daqui a pouco ele sai para uma outra empresa e essa rotatividade, ela é complicada, assim, em todos os setores, concordo. Falando um pouquinho do seu spoiler aí, da cobertura, você imagina, é uma cobertura que você está falando para mim que ela vai, basicamente ela vai ser mágica, ela vai me atender às minhas necessidades. Mas se eu não tiver um profissional ali na ponta que saiba utilizar essa cobertura, perfeito, isso não vai valer nada, nem para você que está vendendo e nem para a instituição que está comprando. Exatamente. É basicamente isso. Se eu entregar o meu produto para uma pessoa que não foi treinada, ela pode usar errado e queimar meu produto no mercado. Assim, o produto não é bom e, na verdade, ele não foi bem usado. Então, é uma responsabilidade nossa fazer esse treinamento também. Então, pra gente finalizar, assim, se você pudesse dar uma dica sobre esse tratamento, sobre esse cuidado para a equipe que está assistindo hoje, qual seria a principal dica hoje para você atingir um bom tratamento? Pensando em tratamento, eu acho que eu sempre brinco e falo assim pro pessoal, pro grupo, né, que trata feridas e tal, você precisa conversar com a lesão, você precisa entender o que ela tá precisando no momento, né? E não adianta você vir com uma fórmula mágica, misturar produtos, isso não existe, então é assim, o que ela tá precisando mais agora? Então, eu cheguei nessa etapa de que eu consegui olhar para ela e falar, olha, ela tá precisando disso. Se ela tá precisando disso, não adianta eu não olhar esse paciente como um todo e não focar naquilo que ela tá precisando mais agora. Qual que é o primordial para esse paciente agora? Então, assim, às vezes você pega uma lesão que tá com 100% do tecido inviável e aí eu quero colocar uma cobertura que ajuda no processo de cicatrização. Vai adiantar? De epitelização? Não vai. Eu preciso saber o que a lesão está precisando naquele momento. Respeitar a fase dela. Respeitar a fase dela e entender que hoje a gente tem um número muito grande de pacientes que ficam no processo inflamatório por conta das comorbidades. A gente sabe que existem várias, mas os pacientes que são mais acometidos por lesões são os pacientes mais idosos que são multicomórbidos. Então, muito provavelmente ele vai ter um desequilíbrio na fase inflamatória e vai passar uma etapa grande disso. E eu preciso controlar isso. Legal. Mitsui, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Foi a primeira vez que você vem gravar com a gente. Espero que não seja a última, que você volte mais vezes para estar aqui conosco. É sempre bom trocar experiência com quem entende. Você vê que realmente você é uma pessoa que conhece sobre o tratamento. E a gente espera que esses episódios eles cheguem para um público e consiga não aprender tudo num episódio, mas que desperte o desejo das pessoas buscarem mais conhecimento disso. Então agradeço demais a sua presença. Foi uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite e muito legal, eu brinco que é pingar, né, não é encher, mas pingar um pouquinho de vontade, porque lesão não é uma coisa fácil, né, tratar lesão não é uma coisa fácil hoje, e a gente sabe que além de não ser fácil, ela é onerosa. Então, é muito importante a gente saber usar adequadamente os produtos de forma racional. Legal. Obrigado para todo mundo que assistiu. Eu queria convidar para quem quiser assistir mais os episódios que já foram ao ar e os futuros.
Nós temos o canal no YouTube, no Spotify, e agora a gente está com uma nova plataforma de ensino chamada Hartman Academy. Então entre em www.hartmanacademy.com.br. Lá você vai ter muito conteúdo e todos os episódios do Undcast. Muito obrigado a todos. A Hartman apoia, cuida, protege.